vocês, nós estamos gravando o segundo programa em Taquara, falando sobre a pessoa do mestre Bauer, que era um cara, uma inspiração, né? Nós contamos com a presença do filho, diretor do museu, Harald Bauer, Marcus Bauer, um ex-aluno e empresário de Taquara, bem-sucedido, Marcos Kaiser, e a Ana Lúcia Homer Bauer Schweitzer, que é prima e que é uma pessoa de presidente da Associação Amigos do Museu e uma, como ela se diz, animadora de torcida. Cutuca todo mundo. E eu queria começar com a primeira pergunta, né? Assim, o modelo de ensino do Harald Bauer formou excelentes pessoas, excelentes empreendedores. Como que a gente poderia replicar partes ou a totalidade, Ana, desse modelo de dar aula, talvez começando pelo Marcos e não por ti, porque de repente, como foi aluno, talvez seja mais fácil. O que tu acha? Nossa, esse é um tema muito delicado, né? Importante para a nossa sociedade atual. Acho difícil poder replicar o modelo que o mestre adotou, né? Porque o contexto é outro, né? Da sociedade, das regras. Mas tem coisas assim que chamam a atenção, que vão, virtudes, né, dele, que vão se perpetuar e vão ajudar a educação a ser melhor, né? Então, virtudes do empenho do professor, não que o professor não seja empregado, mas é uma dedicação mais exclusiva, que hoje é difícil, né? O professor tem que, por motivos às vezes financeiros, tem que trabalhar num lugar, depois tem que complementar de outro, e ele não consegue tempo para preparar suas aulas. E isso é hoje um problema também. O professor, acho que precisa de mais apoio, né? Deixa eu trazer uma questão assim. Os professores, que nem tu colocasse antes, quando a gente estava conversando antes de entrar o programa, eles dar aula era a vida, era uma coisa que satisfazia muito a pessoa. E naquela época tinha uma relação de respeito, vamos dizer. Eu sabia que ele me ensinava, eu sabia que ele ia me cobrar, eu sabia que eu tinha que fazer. Isso também não tem a ver essa perda de, vamos dizer assim, de tesão em dar aula, ou de ser mais desafiador com a mudança do comportamento dos jovens alunos, uma coisa assim? É uma mudança de poder também, né? Eu acho que o professor, né, o mestre, como a gente chamava ele tinha também um poder maior na aula, né? Hoje a dificuldade, né? Hoje o professor é outro e o aluno é outro. Isso. O aluno hoje tem uma diversidade de oportunidades, assim, que ele pega no celular e vê um software, pega lá no outro lugar e já tem outra oportunidade. Então, é um conjunto, assim, meio esquizofrênico, né, de visuais, de imagens. E tem a EAD, né, que é ensino à distância, isso aí também. Então, aliás, esse contexto é outro, né? Isso aí, até nisso o pai foi meio visionário, porque eu estava junto, eu ajudei com ele a desenvolver um tipo de programa que se chama instrução programada. O que era na época com a tecnologia do início dos anos 2000? Eram questionários e com 5 opções, tipo um vestibular, com a matéria que ele dava durante o ano. E isso ia para o computador para os alunos levarem para casa, na época era disquete, e fazer os exercícios e à medida que ele respondia, a pergunta de cima estava implícita na de baixo. Sim, isso, então ele fez de vários assuntos da eletrônica, né? Existem ainda? Eu acho que está lá no museu, eu tenho que ver isso aí direitinho. Guardado daí, e o que ele falava para os outros professores? No futuro ainda, nós vamos ser meio descartáveis, porque vai ter ensino, isso aqui eu estou vendo que vai ter ensino assim à distância, não diz com esse termo, né, mas a instrução programada. E eu tinha uns colegas dele que riam, né? Professor nunca vai ter isso aí. Nós, como alunos, fazíamos esses, como trabalho, como tarefa de escola, já na tua época. Eu achei que era coisa mais... Então aquilo ali já era um pensamento... Os próprios alunos tinham que fazer, né, a instrução. Então, essa visão também... Ele era um homem à frente de curso técnico também, né? A importância do curso técnico, até para a situação de hoje, né? Então, o curso técnico te proporciona desenvolver alguma coisa palpável, visual, assim, nem que seja no software. Já as aulas teóricas, não. Tu faz hoje uma aula de teoria, aprende e aplica uma prova.
Tu não tira dali A pessoa aprendia, ele dava um assunto, Aprender pesquisava, fazendo. numa época antes da internet, aprender né? com erro, né? Tu tinha que pesquisar e tu montar um questionário em vez de tu receber Pois pronto e decorar. Mas esse modelo eu acho que as escolas, o CIMOL, por exemplo, qualquer escola pode replicar. Escola até pode replicar. De aprender fazendo, de aprender errando. Qualquer escola pode fazer. Técnica, né? E eu acho que aí tem uma... talvez tenha a questão de remuneração que envolva, mas eu acho que tem um lado assim de que professor deixou de ser visto como uma profissão. Eu estou professor, mas eu queria ser outra coisa, na realidade. Ele é tipo um consultor. É um facilitador. Facilitador. Ele faz tu desenvolver e com supervisão. Mas isso deveria voltar a acontecer. Pois é. Mas daí tem um outro detalhe. Hoje o conteúdo é muito grande. Né? Aí a escola tem uma preocupação de passar o conteúdo. Tem conteúdo a passar. E aí não tem, me parece que não sobra tempo para escolher algo mais especializado e fazer aquilo. Assim, professor, aí tem agora uma coisa minha, pessoal, assim, o MEC define um conteúdo programático. E aí tu tem que seguir aquilo ali. E o professor que se limitar àquilo ali, não é professor, porque ele está fazendo coisas do passado e não coisas da frente. Mas mudando um pouquinho assim, Ana, e o legado, como o mestre Paulo influenciou a comunidade taquarense. Ele estava lá, estava bom professor e deixou assim, mas o que a comunidade se apropriou desse legado? Eu vou continuar nessa parte da didática do ensino, porque eu acho que o que está faltando nas escolas hoje, ao meu ver, é assim, que o Marcos comentou antes, quando o professor chegava, não só o Harold, como diversos professores da época, o aluno tinha aquele respeito, levantava para receber o mestre, porque o mestre era encarado de outra forma. Hoje existe o mundo avançou, mas ele avançou tão rápido que eu acho que se perdeu muita coisa. Então eu acho que assim, a parte da disciplina se perdeu. Isso eu acho muito... Eu acho que a tecnologia avançou como nunca, mas essa parte humana, eu acho que... Eu não digo evoluiu, mas ela mudou de uma forma que seria ideal resgatar essa época, mas é um tempo difícil. E a quem compete esse resgate, desse lado humano? Na minha visão, aos diretores das escolas. Diretores e pedagogos. Não, aos diretores da escola. Porque se eles se acomodarem, os professores vão continuar fazendo de conta. Sim. Faz de conta que eu te ensino e tu faz de conta que eu aprendo. É uma grande sorte que a gente tem. Mas eu vou no caso voltar. do CIMOL agora, que a gente tem uma diretora que é um pouco desse tipo e os professores obedecem ela também. Já vou passar assim. Para mim tem uma grande mudança quando o aluno começou a se sentir cliente. E o cliente é rei, e o professor tem que fazer tudo o que o cliente quer. Isso é quando eu comecei a dar aula no ano 2000 na PUC. Essa era uma questão. Eu sempre dizia assim, não, o cliente não é rei. Mas eu acho rei que é o professor. Nas escolas privadas isso, porque tu tem que pagar uma quantia a mais. Não, mas na pública, se acha no direito. Não, mas na pública também. Eu estou te pagando, teu salário vem do meu imposto. Também. Então, esse discurso. E ali se perdeu isso aqui. Tanto é que eu zerei alguns alunos, depois o professor, eu tive que prestar contas ao diretor, na presença do pai, por que eu tinha zerado, não sei o quê, com uma pressão assim. Então, um troço maluco. Então, o professor não pode mais ser aquilo que ele quer. É mais ou menos uma questão assim, ele tem que fazer o que o aluno quer e o que o pai do aluno quer. E o pai do aluno, alguns casos, né, extremos, vão na escola e ainda são capazes de bater no professor e no diretor. Mas eu quero te responder, Aristeu, sobre o Harold na comunidade. Tá. Ele é tão interessante, o Harold, que tem um rapaz, que eu vou ler o nome dele aqui, Renan Ziglioli de Souza. Ele é casado com uma taquarense e ele vinha em finais de semana para Taquara e ouvia falar em Simão. E ele perguntou o que era o Simão. Daí conversaram e falaram quem tinha fundado, foi o idealizador da escola técnica, foi o Harold. Claro que ele não fez sozinho, ele sempre tinha um carinho enorme pelo Harry Sauer, o deputado federal, que ajudou com verbas, porque precisava. Mas o Renan, ele fez um trabalho de conclusão
construindo legado e tecendo histórias do mestre Bauer. Então, ele pesquisou até na Alemanha, onde o Harold andou. E é um trabalho... Não era de mestrado, esse trabalho? Mestrado, pode tipo ser. Um TCC? Sim. No Instituto de Educação de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Pós-graduação. Então, para ver o que o Harold conseguiu, e ele tem maravilhas aqui, nesse trabalho que ele fez. Tá, mas o quanto a comunidade se apropriou disso? Ou nem sabe? A comunidade respeita o nome do Harold, mas assim, ó, é nesse núcleo do Simol, da escola. E na comunidade, claro, respeitadíssimo, como a esposa dele, a Helena, os filhos, mas assim, o Harold ele não gostava de ultrapassar barreiras, a não ser no trabalho dele na escola. Tá, mas vamos dizer assim, o Simol, para mim, eu sou provocativo de natureza, o Simol respeitar o Harald Bauer seria trabalhar o jeito que ele era professor e manter talvez alguns atributos da didática dele para poder continuar ensinando, aprendendo, fazendo. Na minha época, não sei se isso acontece. década de 80, lá, o mestre tinha total liberdade no Simão, né? Ele entrava ao horário que quisesse, no domingo, ele tinha a chave do laboratório, os da oficina. Professores e também a diretoria reconhecia ele, nem questionavam. Inclusive deram ele tinha um espaço para ele no museu. Então, reconheciam muito o trabalho dele, na minha opinião. Assim, né? O museu foi criado, ele disse, eu vou conseguir um dinheiro para tu arrumar, para fazer um museu bacana. E daí ele disse, duvido, ele sempre duvidava, ele te desafiava, né? Então, daí eu disse, não, eu tenho um ex-aluno teu que é presidente da Eletrobras. Eu conversei com ele um tempo antes e ele disse, Ana, tudo que eu tenho, que eu devo, que eu sei, eu devo ao Simão. E daí eu disse, o Harold tem um museu. Ana, não precisa nem me explicar, porque eu vou conseguir esse dinheiro. E assim foi que nós realizamos, e que o Harold não acreditava. Inclusive, ele estava no hospital. Antes de falecer, eu mandei para ele um projeto. Um dos grandes medos dele é que esse museu não saísse e o pessoal botasse as peças tudo fora. Ele sempre repetia isso. Depois que eu falecer, eles vão botar tudo. Eu deixei para o final agora falar um pouquinho sobre o Museu Harald Bauer. Eu vejo que o Museu Harald Bauer tem como dever essa perpetuação desse legado. Né? Quer falar um pouquinho para nós sobre o museu, o que ele está fazendo, como é que ele está transmitindo esse jeito de ser do Harald Bauer? Sim, a gente inaugurou em 2014, o pai faleceu em 2012, né? E, que nem a Ana disse, através desse presidente da Eletrobras, mas foi com um projeto da Lei Rouanet, né? Tudo direitinho, aberto. Aí a gente inaugurou e aí fomos adequando durante esse tempo todo. E já tinha a maior parte das peças já estavam tudo catalogadas e classificadas que a gente tem, né? Eu já fazia esse trabalho com o pai antes da inauguração, que eu já trabalhava com ele. E que é o museu, em termos de conexão com a comunidade, não só de Taquara, mas da região e de outros lugares, a gente recebe muitos visitantes porque vai de boca em boca, né, assim, de escolas, diretores ou professores mandam turmas para visitar. Os alunos falam. Eles adoram, né? Ainda mais com os mais novos, dos mais novos aos mais velhos, né? Assim, muita gente é incrédula, até eu não sabia que existia isso aqui em Taquara, nunca pensei, e eles ficam fascinados pela variedade de peças que tem lá dentro, pela riqueza toda. E a gente envolve a escola também, tinha uma cadeira no Simol, que era História da Tecnologia, então envolve eles de alguma forma, para os alunos do Simol, fazendo trabalhos lá dentro. E de outras escolas também. Não é só visita, mas também é pesquisa e trabalho. E agora a gente está envolvendo esse ano com alguns meninos da eletrônica que estão restaurando peças, gravadores de rolo de fita que a gente tem lá, para digitalizar a maior parte dessas fitas que a gente tem lá e preservar as fitas originais, né, desses gravadores. Eles estão trabalhando como voluntários
por vontade deles, são do primeiro ano da eletrônica, excelentes profissionais, porque até o Arthur, ele já tem ele já restaura isso, ele já restaurava desde pequeno, então ele tem experiência. Ele sabe. Como é que tu vê essa questão hoje do museu, que foi aluno e também é membro da associação? Depois eu passo a palavra para a presidente. Não, o museu está evoluindo bastante, né? Está abrindo mais vezes agora, com uma disponibilidade. Sim, agora a gente conseguiu um funcionário para abrir de terças a sextas, e alguns sábados. Então, as dificuldades que existem são financeiras, né? Para que sustente o museu e ele cresça no sentido de que mais pessoas visitem ele, né? Então, também está se começando a fazer um trabalho mais intenso de divulgação, mas é um lugar, é um espaço diferenciado. Novos sócios, né? Isso, tem a possibilidade de se tornar amigos do museu, né? A Ana pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas enfim, eu acho que o medo do que o mestre tinha está solucionado. Não vai ser tão fácil acabar com o museu, né? Porque a gente ama também o museu e tem esse gosto pelo que a gente vê lá. E tem uma história sendo contada através das peças, né? Que hoje já está na internet, digitalizado, mas nada como olhar ali, está perto da gente, né? Então eu acho que o museu tende a cumprir cada vez mais com o seu papel. E a dona Ana? Eu acho que o museu agora está indo por caminhos que a gente gostaria. E a prefeitura nos cedeu um funcionário. Então, estamos abrindo de terças a sextas, das 9 horas, 9h30 às 13h30. E depois das 14h30. E das 14h30 às 16h30, de terças a sextas. E alguns sábados, quando o Marcos vai lá abrir. Mas, eu sempre digo, o museu está aberto 24 horas por dia. Se nos entrarem em contato conosco e agendando, nós estamos à disposição. Sim, a gente já faz isso desde a inauguração, agendamento de turnos, porque a gente não tinha condição até o ano passado de deixar ele aberto por falta de pessoal. Então, como é que era? Era o agendamento de turmas ou de grupos, não precisava ser de escola, qualquer grupo, um pré-agendamento, e daí a gente abria. Já abrimos domingo à tarde, à noite, então, tanto para escolas como para público em geral. Agora é mais fácil porque já está aberto, né, nesses horários aí durante a semana, além dos agendamentos também que pode continuar sendo feitos. Né? Beleza. Deixa eu voltar a uma questão assim, que eu ouvi falar que o Harold Ball foi preso. Eu sei que eu dei um push no tempo, assim, mas é uma história bem interessante. Eu vou contar. Eu acho que é interessante até para o pessoal enxergar melhor esse lado, assim. Não, é engraçado. Ana, conta então. Então, foi em 64, na época da Revolução. A Revolução. Ele morava no mesmo lugar que a Helena e o Marcos moram. Eu vou contar do meu jeito, né? Mas chegou Não, a gente morava na outra casa que era do lado da mãe do... Era da mãe, né? Era da mãe, né? Então chegaram nessa casa, a casa ainda depende da história. Chegaram nessa casa e disseram, o senhor Aaron Bauer, sim, eu. O senhor está preso. Daí eles, preso por quê? Daí ele viu que era eu não sei se chama brigada, polícia, como é que é? Brigadiano. Né? Daí ele viu que eles eram de uma patente inferior. Daí ele, como tinha feito o CPUR, ele disse, mas para me prender precisa ser tenente. Vocês têm algum tenente aí? Daí ele foi até o carro, não era, se conversaram, não, mas tem que ir preso. Tem que levar, o chefe mandou, tem que ir preso. Então, vou preso. Daí chegou no local onde foi preso, aqui em Taquara mesmo, e daí estava o diretor lá. Diretor não, o capitão. Qualquer coisa. O senhor está preso porque o senhor comprou 50 fusíveis na Siemens. Fuzis na Siemens. Fuzis. 50 fuzis na Siemens. Só uma contra-revolução. Daí ele disse, não, mas eu comprei 50 fusíveis. Puta. É mesmo?
Por quê? Porque ele lidava no Simol com as eletrônicas, então muito fuzil. Em que alguém denunciou e passou a informação errada. Como se fosse fuzil, daí em guerra, revolução, não vai preso. Natural, né? É difícil. Daí, não, só tá liberado. Pegou, veio embora. Ele tava vindo, alguém vieram com o carro atrás. Não, nós vamos lhe levar em casa, porque... Não, eu vou a pé, mas insistiram tanto que levaram de carro. Diz que desfilou pelo centro, ele ensinando um jeito, assim, sem capota nem nada. Ele sempre falava essa história, que ele desfilou no jipe do exército, da polícia pelo centro. E ele tem um caso que conta nesse... Tu pode falar melhor, Marcos? Nesse trabalho aqui que o Renan fez, que ele estava no Rio de Janeiro, servindo, que morreram muitos. Eu acho que foi no CPUR em Porto Alegre. Foi aquele que estourou. Isso. Ficou famoso no Rio Grande do Sul. Estourou uma granada e não sei quantos morreram, e o pai estava perto e pegou só um estilhaço, assim, né? Ficou alojado ali, mas foi famoso isso na época, nos anos 60. O estado do Paiol, estourou o Paiol, uma coisa assim. Uma coisa assim, foi uma história bem conhecida do CPUR em Porto Alegre. Tem um monumento, inclusive, a isso lá. Eu não sei. Um dos rádios que escapou foi... Harald Bauer não merecia um monumento em Taquara? Eu acho que ele não gostaria. Ele não queria nem que ele, achando que o museu ia sair no nome dele, se ele não estivesse mais aqui, ele já deu o nome antes de Arndt Sauer. E ele mandou fazer Arndt Sauer porque ele não queria o nome dele. Porque ele sabia que depois que ele partido, todo mundo ia botar o nome dele. Mas ele chegou a ser inaugurado no Museu Harry Sauer, não? Não, mas ele criou uma placa. Eu mesmo tive que fazer essa placa e botar perto ali onde é os motores de avião. Tinha essa placa, não sei se está guardado. Eu acho que, assim, como sugestão, um nome de rua, mas uma rua legal, ou uma escola. Até foi uma escola. Foi aprovado o nome de uma escola até ali em Tucanos, mas depois trocaram. Não sei como é que é o nome da escola. Mas já foi. Porque eu sei pelos bastidores foi uma questão política. Então. Porque eu acho assim que o Harald tem uma personalidade assim tão marcante, eu que conhecido. A mãe falava muito dele. A mãe falava, se encontrava com ele e tal. Mas na época eu morava em Porto Alegre, então aos fins de semana eu via assim, mas tinha esse nome, aparecia com uma pessoa fora de série, né? E aí eu sinto falta desse reconhecimento da comunidade taquara ao Harald. O museu é o legado dele, mas ao Harald como pessoa, assim, porque a obra dele, se entregar, por exemplo, esse questionário que vocês fizeram agora, várias perguntas e respostas. Isso pode gerar um livro, pode gerar um documento histórico, alguma coisa que pode... Ele é muito lembrado, isso eu devo aos diretores, professores, que isso passa de diretor para diretor, que os alunos já ouviram falar dele e às vezes fazem até questões quando tem a gincana do Simol, tem questões assim, sobre o pai. Então eu sempre coloco, sempre lembrando ele, sabe? Como se fosse o fundador, sei lá. Referência, né, da escola. Eu acho que valeria a pena alguma coisa. Mas assim. nunca sai dos muros do Simol. Isso aí tem razão. Em termos de comunidade... A comunidade podia aprender mais com ele. O pessoal conhece, ouviu falar, mas assim, desse tipo de homenagem... A própria sinaleira que ele inventou junto com os alunos, a primeira sinaleira digital de tempo, foi instalada em Taquara. O mostrador digital. Temporizador. Isso o Taquara foi pioneiro. E na época Taquara gostou e tal, mas não valoriza. E também não se apropria disso. 1970. Então são coisas desse tipo. Sim, uma equipe da revista Veja veio especialmente a Taquara para fazer essa entrevista com ele, sobre a sinaleira. A gente tem no painel lá na sinaleira no museu, né, uma página inteira sobre o pai e sobre a sinaleira. Em 74. Bom, eu queria agradecer a Ana, ao Marcos pela participação nesse programa. Muito bom. E o Harald Bauer é uma pessoa assim, fora de série, né, que deve ser cultuada e cultivada em termos de inspirador e replicada como modelo de professor, que é uma coisa que está faltando muito nesse nosso país. Muito obrigado, até a próxima.